poder de mudar drasticamente a maneira como a gente se enxerga? A gente está aqui para contar para vocês como a gente descobriu isso e como a gente transformou a autoestima de milhares de mulheres, incluindo a nossa própria autoestima. Olá, eu sou a Michelle. E eu sou a Mariana. Nós somos sócias há 8 anos em um estúdio fotográfico focado em ensaios sensuais. E nós somos irmãs também há 34 anos. E apesar da gente ser muito amiga, nós somos pessoas bem diferentes. Nós temos gostos diferentes, estilos de vida diferentes, crenças diferentes, mas tem uma coisa que sempre uniu a gente, que foi o fato da gente ser mulher. E uns copinhos de cerveja na mão aí, de vez em quando. Bom, e se você é mulher e está nos assistindo, você sabe muito bem como pode ser difícil e doloroso ser mulher numa sociedade. São muitos padrões estéticos a seguir, muitas regras, muitas regras comportamentais, né? E quando o assunto é sensualidade, sexualidade, tudo fica ainda mais espinhoso para o nosso lado. Quando se trata de fotografia, a gente sabe muito bem que a fotografia, principalmente a fotografia sensual, sempre teve um lado ali mais opressor, porque historicamente foi feita de homem para homem e para agradar os apetites masculinos. O que não leva em consideração o que nós mulheres achamos, né, da própria sensualidade, da sexualidade, que é muito mais amplo e abrangente do que ali a visão masculina. Bom, e é claro que com tanta regra, tanta coisa, a gente nunca conseguiu se enxergar e se encaixar em nenhum padrão. Porque ensinaram pra gente que só um tipo de mulher é que merece exercer ali a sua sensualidade, a sua sexualidade. Quando a gente não se encaixa nesse tipo de mulher, a gente fica numa espécie de limbo tentando alcançar esse ideal para conseguir exercer a própria sensualidade. E aí isso faz com que a gente não consiga perceber e enxergar a própria beleza. Mas é claro que a gente não percebeu isso tudo que a Michelle falou do nada. Quando a gente começou a fazer fotos sensuais, a ideia a princípio era só democratizar um pouco mais o tipo de sensualidade, os tipos de corpos, né? E apesar da bandeira, da autoaceitação estar implícita nessa proposta, a gente não percebeu o poder de transformação que a gente tinha em mãos. Né? Então, quando a gente começou a conviver diariamente com mulheres, fotografá-las, conversar, ouvir as suas dores e etc., a gente percebeu que a gente estava adentrando ali, né, em lugares muito mais profundos na intimidade dessas mulheres e na relação delas com elas mesmas. E aí a gente pôde perceber o quão problemático e distorcido, né, é a relação dessas mulheres com a própria imagem. E essa convivência nos deu a oportunidade de também perceber isso na gente e, claro, começar a trabalhar isso usando a fotografia. Uma coisa que a gente percebeu é que a gente é exposta a muitas imagens, né? Então, rede social, revista, televisão, cinema, todo mundo trabalha para criar um ideal de mulher que muitas vezes não corresponde à realidade, aliás, quase nunca corresponde. E a gente começa a entender ao longo da vida que uma mulher ideal é aquela. Se a gente não está dentro desse padrão, a gente se questiona. E aí o fator comparação começa a ser muito negativo, porque você começa a achar que quer, né, que precisa ser de um jeito e você é de outro. E essa comparação faz com que a gente não seja capaz de enxergar a própria beleza. Então, no fim das contas, olhar muito para fora e pouco para dentro acabou criando um gap de autoconhecimento nas nossas vidas. E esse vazio, ele interfere diretamente na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e como a gente se relaciona com os outros. E como todas aquelas exigências que a Michelle citou, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, adoeceu todas nós. Afinal, não querer transar de luz acesa com parceiro ou parceira, ter vergonha da própria sexualidade, da própria sensualidade, não querer colocar uma roupa por vergonha, não se sentir adequada, não ter sensação de merecimento, é só um sintoma de tudo isso, desse mal que se infiltrou nas nossas vidas. Então o que a gente percebeu e transformou em um propósito era que é imprescindível que a gente aprenda a lidar com o que a sociedade nos impõe e que a gente mude essa relação com a nossa imagem. Então, ao longo do tempo, a gente percebeu que a fotografia tem de fato esse poder de nos ajudar nesse quesito. Porque quando você faz uma bela imagem de alguém, né, quando você consegue fotografar alguém com um olhar mais gentil, mais carinhoso e fazer uma representação belíssima daquela mulher, ela cria uma relação com a imagem dela diferente.
Como a fotografia é uma coisa muito visual, ela vê de fato ali, ela se vê bonita, ela se vê bela, ela consegue enxergar além do que normalmente ela vê. Então, se fotografar, se ver mais, criar uma familiaridade com a própria imagem, se conhecer, faz com que elas se sintam muito mais confortáveis na própria pele. Gente, não é normal não gostar da própria imagem. Pode ser comum, mas normal não é. E você gosta da sua própria imagem? Você se reconhece nela? Você se reconhece quando você olha uma foto, quando você se olha no espelho? Como que isso influencia na sua relação com você mesmo e com as pessoas à sua volta? Então a gente quer te convidar a refletir um pouco mais sobre isso e a despertar desse transe, desse mantra aí de insuficiência, de que você não é bom o bastante. E o que a gente sugere é que você comece fazendo isso na sua casa mesmo, usando a câmera do seu celular. Então começa se fotografando mais, criando uma relação com a câmera, se fotografa de todos os ângulos, olha mais para si, reconhece os ângulos que você mais gosta, que você gosta menos, cria realmente uma familiaridade com a sua imagem como um todo. E é importante também lembrar que aquelas coisas que a gente considera defeito, muitas vezes são só reflexo de coisas boas que a gente escolheu viver. Por exemplo, churrasco com os amigos, almoço em família, o bolo da avó, como ruga e cicatriz, são provas de vida, provas de que você tá ali, né, que você tá batalhando, prova de superação. E isso tudo é muito bonito, porque o seu corpo conta a sua história. Então esquece os outros, esquece a comparação, ressignifica o que a sua própria imagem quer dizer para você mesma. Se reconecte e reconheça toda a sua potencialidade. Vale lembrar que a autoestima, ela não é um lugar, ela é um caminho. E assim como todo caminho, você precisa de um mapa. Então, por que não deixar que o mapeamento do seu próprio corpo dê início a esse processo de autoaceitação para você poder se enxergar de maneira mais doce e mais saudável?